episódio do IBDA Podcast que me faz especialmente feliz. Agora nós vamos conversar com a professora Vanice Lírio, que além de competentíssima, administrativista, advogada pública e professora, é minha amiga querida. É verdade, é verdade. Aí vocês dão um desconto, né, no discurso da amizade a tudo que a Raquel falou. Enorme prazer, Raquel, estar com você sempre e estar participando dessa iniciativa do podcast. Obrigado pelo convite. Me conta da sua relação com o IBDA, primeiro assistindo e aí palestrando, como que foi esse vínculo? As primeiras vezes que eu vim no IBDA, eu vim a convite do nosso querido amigo, que a vida levou mais cedo que a gente queria, que era o professor Marco Juruena Vilela Soto. Gênio. Marco chamava e tal, aí eu vinha para assistir. E aí via aqueles nomes todos cujos livros eu estudava, né? Gente, olha os livros falando ali na frente, não é? Bom, aí, ok, aí sob a presidência do Fabrício, ele resolveu fazer uma mesa só de mulheres na abertura. Lembro. Né? E aí eu me lembro tanto disso, Raquel, que a professora Regina Ferrari era quem estava presidindo a mesa, e ela dizia assim, não, aqui é a mesa das meninas superpoderosas. Aí, quando eu subi ao púlpito para falar, eu disse, eu queria cumprimentar as minhas colegas, Docinho, para ficar na vibe. Adoro. E aí, desde então, estou firme, né? Porque eu acho que, assim, é um grande encontro de ideias, né? E uma coisa que eu tenho percebido que eu acho que é muito bacana é como a gente cada vez mais vê gente de outras gerações. Então, assim, você vê... na primeira vez que eu falei, nesse evento do Fabrício, eu disse, o Congresso do IBDA é como você está numa grande biblioteca. E como toda boa biblioteca, ela tem os clássicos, mas ela também tem os autores mais novos. E é a sensação que eu tenho no Congresso do IBDA, porque você vai ver os grandes nomes, né, aqueles que a gente estudou quando a gente estava na faculdade ainda, mas você vai ver a garotada que defendeu o mestrado agora, acabou de titular. É verdade. Né? E isso eu acho que é muito rico no Congresso do IBDA, muito bacana. Na sua trajetória, que nós sabemos que é muito extensa, você já passou por diversas instituições de excelência, inclusive em outros países. Uhum. E aí eu vou destacar a Harvard, não só pelo reconhecimento mundial, mas até por ser uma tradição jurídica distinta da nossa. O que a maioria das pessoas não entende ser afeto aos riscos. E eu acho que você se arriscou bem. E eu queria saber dessa experiência, o que mudou do seu olhar para o direito administrativo e até sobre a ciência do direito. Eu fiz cursos episódicos, mais curtos, em universidades na Espanha e tal, aqueles cursos de verão, que eu recomendo. Eu acho que, especialmente para quem está começando na carreira, é uma experiência muito bacana. Você vai num outro ambiente universitário, você tem contato com outras bibliotecas, outros estilos de aula. Sim. Né? Agora, Harvard é uma experiência que, cara, não tem como descrever. Pelo seguinte... É um ambiente acadêmico muito fervilhante. Então, você vai ter... Eu me lembro que tinha um colega fellow que era da Inglaterra, e ele dizia para mim, Vanice, aqui, se a gente bobear, a gente passa o período todo e não faz a nossa pesquisa. Porque tinha coisas acontecendo o tempo todo. Me lembro de um episódio que era um evento com o pessoal que tinha feito aquele filme Spotlight, que denunciava abusos na Igreja Católica. Sim. Então, era um evento que tinha o diretor do filme, o advogado real que funcionou naquelas demandas, que no filme era o Stanley Tucci que fazia, atores, né? Todo mundo, e aí conversando, cada qual sobre a sua perspectiva. Então, o diretor, por exemplo, dizendo, era difícil porque a gente fez um filme que não tinha um livro para ser a base do roteiro. Né? O advogado dizendo, era difícil porque tudo estaria prescrito. Né? O ator dizendo, era difícil porque eu conhecia as pessoas. Então, assim, Harvard é essa efervescência. Do ponto de vista do direito administrativo, é virar a cabeça da gente de cabeça para baixo. Né? Porque a relação com as agências, que na expressão deles não é sinônimo de agência reguladora. Então, para mim, foi muito importante para dar uma corrigida de rumo, né? E não fazer importação indevida. Né? Então, acho que isso é uma experiência também muito bacana para todo mundo que queira, especialmente no campo do direito administrativo. E você entender que existem organizações, estados, lato sensu, que trabalham segundo modelos diferentes e que está tudo bem. Né? Você pode
pode conhecer o modelo deles, aproveitar alguma característica ou não, mas abrir a cabeça para outros modelos que não só os nossos, entendeu? Falando em novos modelos, a gente já esteve discutindo um novo modelo legislativo brasileiro que foi uma catapultada em toda a forma de pensar o direito, que foi a LINDB. As jornadas sobre a LINDB em Tiradentes, em 2019, imediatamente antes da pandemia, já permitiu que se discutisse. Nós também, saindo do dogma da legalidade, adotando o pragmatismo, nós vamos consagrar o consequencialismo, e aí minha pergunta é, esse é um caminho definitivo? É um caminho absolutamente necessário para evitar os excessos do controle? O que você acha a respeito dessa mudança paradigmática do direito administrativo? Não, eu acho que isto é muito importante sob vários ângulos. Quer dizer, primeiro a gente precisa combater escolhas voluntaristas do gestor, que existem, a gente sabe que existem. O gestor está no exercício de uma função política, ele reage a estímulos da política, portanto, ao que saiu no jornal hoje, isso vai orientar muitas vezes a atuação dele. Hoje em dia, então, com essa dinâmica, né, de rede social, de não sei o que, nossa, tem uma coisa no Twitter, eu preciso reagir e tal. Então, eu acho que chamar a atenção para que, olha, suas escolhas têm que ter em conta as consequências, é um elemento muito importante. Acho que também é importante, porque junto dessa visão, né, consequencialista e tal, a LINDB chama o controle à realidade do gestor. Olha, você tem que conhecer as dificuldades reais do gestor, que é alguma coisa que existe, né? Dirigir uma organização pública, maior ou menor, mesmo um município pequeno, cada qual terá suas dificuldades próprias, né? Na grande organização, o macro, né? A dimensão. Na pequena organização, a escassez, né? Eu não tenho o cara, eu não tenho os recursos, eu não tenho... Né? Então, assim, trazer essa questão, olha, as dificuldades do gestor existem, elas são reais e têm que ser consideradas, isso também eu acho que foi muito importante. E se a gente pensar, Raquel, mesmo fora da dimensão do direito administrativo, o que vem depois, né, as consequências e tal, é uma coisa que fica muito secundarizada, né? Quando você sabe que, vou confessar, hein? Atenção, muito ao início da minha carreira acadêmica, eu fui aluna do Zé Carlos Barbosa Moreira, né? Então, eu assim, lembro a cena dele palestrando e todo mundo encantado, sem nem respirar. Não, assim, era um gênio, era uma coisa assim, e um professor assim de uma dedicação e uma pessoa humana. Ele dizia assim: olha, me convidem para os casamentos, para os batizados, para as separações não, porque eu não gosto, né? Ele foi no meu casamento e tal. Então, eu no início da minha vida estudava processo, dei aula de processo civil, né? E no processo civil, uma das coisas que a gente falava era, olha, a ênfase toda é no processo conhecimento, a execução ninguém se preocupa. Quer dizer, o efeito, as consequências da decisão, ninguém se preocupa. Se aquilo vai dar certo, vai transformar a vida, vai resolver o problema público que estava posto, ninguém se preocupa. Então, eu acho que trazer esta questão, olha, escolhas públicas, escolhas do gestor têm consequências, né? E precisam ser compreendidas, até como processo de aprendizado. Né? E acho que essa lógica da LINDB de chamar a atenção para isso pode ter um elemento indutor para que a administração expresse as suas dificuldades, porque isso também é um problema cultural, né? Nenhum administrador quer botar no processo que, olha, nesse momento o dinheiro não tinha vindo, o repasse da União não chegou, o Ministério Público fez isso assim, assim. Ninguém quer colocar isso no processo, a gente só quer botar no processo as coisas que deram certo, né? Você não vai encontrar uma memória num processo, olha, tive essa iniciativa e foi péssima, deu tudo de ruim. Isso não vai acontecer. Mas na LINDB, quer dizer, quando você diz, olha, considere as dificuldades, você cria um elemento indutor, né? Porque uma coisa que eu digo sempre, né? A frase, quem já foi meu aluno já ouviu isso 500 vezes, né? Primeira porta onde o problema bate é da administração, né? E a segunda frase que completa essa a administração muitas vezes decide a partir de conhecimento incompleto. Porque ela não pode pedir vista, ela não pode, né? A administração tem que dar resposta. Decida. Né? Decida, faz aí alguma coisa, né? E aí é natural que, num contexto desse, eventualmente a primeira resposta não seja a melhor,
A gente precisa naturalizar isso, né? Mas, para que a estrutura de controle tenha tudo isso em consideração, a administração tem que dizer isso. Isso tem que estar no processo. Olha, eu tinha conhecimento incompleto do problema. O conhecimento que eu tinha era este, e dentro desse cenário eu decidi isso, né? Nós vivemos isso nesses períodos que a gente quer esquecer, que era o período pandêmico, né? Sem dúvida. Eu tinha conhecimento incompleto do problema, mas você tinha que traçar uma estratégia de saúde pública. E ali a administração se sentiu à vontade de dizer, olha, eu não sei bem o que está acontecendo, e com o que a gente sabe a gente vai fazer isso, né? Mas depois a gente parece que meio que perdeu esse bonde. Então eu acho que a LINDB ajuda nesses termos, e acho que está sendo um processo de incorporação gradual. A gente viu um painel falando sobre isso, Sim. né? Como as instituições foram recepcionando. Eu já orientei vários trabalhos de alunos sobre isso, a presença da LINDB nas decisões dos tribunais de contas. Acho que devagarzinho, né? Eu acho que os gestores também vão entender que a gente saiu do mantenha-se calado para o fale agora ou se cale para sempre. Porque é muito isso, né? Sim, Antigamente, quem conversava muito dava bom dia a cavalo. Hoje em dia é o contrário, o gestor precisa ocupar. Sim. Eu acho que você tem uma preferência por temas desafiadores, típica de quem tem a curiosidade de pesquisa, do conhecimento. Você, para mim, hoje é uma das melhores estudiosas do tema da inteligência artificial no país. A gente tem, inclusive, um livro novo. A gente tem um livrinho novo, assim, eu aproveitei e trouxe para você, Raquel, porque eu não ia... Imagina se eu ia perder essa oportunidade, queria te entregar. Esse livro se chama Ensinando Direito à IA, com duplo sentido, por favor. Né? Eu brinco... Adoro né? isso. Ensinar sobre IA, né? Muito bom isso, muito bom isso. Obrigado. Mas ele tem também uma proposta, até eu tenho falado, tenho entregue, digo isso a você também, tenho as pessoas que eu tenho entregue. Ele não é um livro tradicional jurídico, com aquele linguajar jurídico, com a estrutura do livro jurídico. É um livro bom de ler, então. Não, eu brinco com as pessoas dizendo, olha, esse é um livro para você ler na piscina, né, no metrô. Né? Então, qual é a ideia do livro? Ele tem uma primeira parte conceitual básica, elementaríssima. O que é inteligência artificial, qual é a diferença dela para a inteligência humana, como é que ela aprende, tipologia, e brincando muito. Então, por exemplo, tem um trecho em que eu vou explicar a importância dos Transformers para a entrega da IA, e aí eu brinco com o filme. Cito os personagens do filme e tal. Então, tem essa primeira parte conceitual. Tem uma segunda parte onde eu analiso as objeções que o pessoal do direito apresenta à IA. Né? A IA é enviesada, como se nós não fôssemos. Esse né? é um dos grandes problemas. Enfim, aí... IA é matematizar o que o homem consegue fazer. Se a gente... Então, apresento essas questões das objeções, e tem uma terceira parte, que aí já é mais uma viagem intelectual, né? Se com a eclosão desses novos centros de poder, a gente precisa pensar uma outra teoria constitucional. Né? Eu estava pensando só numa nova teoria dos atos administrativos. Você já está pensando numa teoria constitucional de governo. Não, com certeza, dos atos administrativos. Agora, assim, por que eu quis escrever sobre isso? Né? Porque eu acho que a gente tem que pensar esse ingresso de inteligência artificial na administração pública a partir de uma perspectiva que não seja pura e simplesmente eu jogar uma purpurina no meu site, entendeu? Dizer, olha, eu sou moderno, eu tenho chatbot, né? Olha, eu tenho IA. Né? Isso é uma bobagem, isso é um exercício de retórica, isso é não usar a ferramenta num percentual mínimo da utilidade que ela tem. E aí tem várias pregações que eu tenho associado, vou falar só de 3 pontos, né, rapidamente, que eu tenho pregado em relação a esse tema de inteligência artificial. Né? Quer dizer, primeiro a administração vai ter que se ocupar da iliteracia digital, né? Das pessoas que não conhecem, que têm dificuldade, que têm resistência. E isso é assim dentro da administração, que vai ter muito servidor que vai resistir por iliteracia digital, e assim fora da administração. Com certeza. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. Um outro ponto importante é que isso aconteça, o ingresso de inteligência artificial aconteça a partir de uma visão de futuro, de uma prospecção.
porque o mecanismo de inteligência artificial ele vai mudando e o potencial de informação que ele oferece à administração muda também. Né? Eu, na minha intervenção aqui, dei um exemplo. Eu disse, olha, você coloca um chatbot, por exemplo, para pedir poda de árvore. Né? Isso é um mecanismo de inteligência artificial de processamento de linguagem natural. É bom? É bom. A partir do momento em que isso vai funcionando, você vai identificando que na área X da cidade tem mais problemas com a árvore Y e tal. Aí mecanismos de inteligência artificial analítica já podem entrar para dizer, pô, o que será que está acontecendo? Será que é melhor eu trocar a espécie arbórea? Será que o ambiente naquela região da cidade tem um componente qualquer? Então, veja, os mecanismos de inteligência artificial vão evoluindo também. Né? E aí eu tenho feito uma pregação sobre a importância de duas coisas. Primeiro, a gente se emancipar da ideia só de processamento de linguagem natural. Existe muito mais vida na IA, além do processamento de linguagem natural. O profissional do direito se familiariza com isso, porque a palavra é a nossa ferramenta, é o que a gente faz o tempo inteiro. E o último ponto é a importância da institucionalização. Porque organização pública, você sabe como é que é, né, Raquel? Aí vai chegar e dizer assim, quem é que entende desse negócio? Ah, a doutora Raquel. Aí vão pegar a doutora Raquel, vão botar ela no gabinete do procurador-geral e vão dizer, vai que é tua, Raquel. E aí, se você fica sozinha presidindo as iniciativas de incorporação de inteligência artificial, se der certo, o acerto foi do procurador-geral, se der errado, o erro foi da Raquel. Né? Normalmente é assim que acontece. E aí eu estou dizendo, é preciso institucionalizar. Né? Então, esses são os pontos de pregação novos. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como que a gente usa algoritmos, deep learning no dia a dia da administração e que isso pode ser benéfico. E quais são as áreas do direito administrativo em que a gente percebe que esses instrumentos podem ser melhor utilizados? A gente já deu uma percebida que controle está indo super bem. Tudo que é relacionado a poder de polícia e alguma coisa de serviço público. É a sensação que eu tenho. Procede? Não procede? Você veja, controle está indo super bem. Eu até citei na minha intervenção um estudo do IRB, do Instituto Rui Barbosa, fazendo um estado da arte do uso de IA nos tribunais de contas. E ali eles dizem que as iniciativas estão muito desestruturadas. É mesmo? E que é importante uma estruturação melhor das iniciativas para você combater riscos de utilização, subutilização dos mecanismos, quer dizer, você compra um mecanismo super sofisticado e usa de maneira muito inadequada, e ocultamento de dificuldades nas bases de dados. Então, assim, primeiro é interessante a gente pensar nisso, a gente não ficar com a síndrome do vira-lata, né? Pô, o controle tem tudo. E há um relatório também, Raquel, recente, acho que é do mês passado, setembro, do CNJ sobre o uso de inteligência artificial generativa no judiciário. Esse relatório eu li. Onde eles já dizem que precisam rever a resolução do CNJ sobre o uso de IA, porque não está atendendo a tudo aquilo que eles imaginam. Né? Bom, usos de IA pela administração pública. Eu acho que, primeiro, já referi em alguma medida, a dimensão analítica é muito importante. Porque, para você formular políticas públicas, corrigir políticas públicas, você precisa entender o que está acontecendo. Né? E, para isso, a análise dos dados será muito rica. Né? E há um elemento que o mecanismo de inteligência artificial pode trazer, está num livrinho que é muito assim de literatura, quase do Kai-Fu Lee, mas o elemento é importante. Ele fala em preditores fracos. Né? Ele diz, tem os preditores fortes, aquelas situações que você sabe que se A acontece, then B possivelmente vai acontecer. Mas tem os preditores fracos, que a análise humana não é capaz de identificar. E isso pode ser muito importante para a administração, corrigir uma política pública, alinhar uma política pública. A gente é um tipo de pensador do direito que reconhece o que é inevitável, o que vem de potencial positivo. Mas a gente não nega os impactos negativos. E aí eu queria te perguntar, algo que me preocupa. Eu tenho a sensação de que os órgãos de controle estão mais bem equipados tecnologicamente do que pequenos municípios. Porque sou de um estado que tem 853 municípios com deficiências estruturais gravíssimas. E isso gera uma diferença de capacidade. Esse cenário não é a criação de uma nova assimetria institucional? Vamos lá.
A sensação que eu tenho é que eles vão ter uma cognição mais ampliada, melhorada, e que o risco é o gestor ficar mais tutelado, ou seja, eu enfraqueço a administração. Aí duas coisas que essa sua provocação, suas provocações são sempre desafiadoras, é bom conversar com você por conta disso. Mas duas coisas que eu queria falar, quer dizer, eu acho que um elemento que é preciso refletir é o seguinte: quem é o dono dessas informações que o controle está obtendo a partir de IA? Boa. Né? Tá bom, ele gerou a base de dados, aplicou os mecanismos, aí é proprietário dele, vou ficar com isso aqui para pegar você na esquina quando for o caso. Né? Isso não seria harmônico com o discurso teórico que o pessoal do controle está fazendo. Né? Mas fato é que se você chegar e disser: controle, você me dá acesso à sua base de dados ou à sua ferramenta de IA para eu fazer dificilmente isso vai acontecer. Mas né? o controle faz proposta que quer acesso ao data lake do executivo. Me dê o seu data lake que eu vou usar a minha IA e eu vou decidir e você vai ficar aí, abandonado e sozinho. Não, eu acho que isso precisa ser denunciado. Né? Quer dizer, então, o conjunto de informações que mecanismos de IA possam apresentar são conjuntos de informações públicas, de interesse público. Né? Então, eu acho que esse é um elemento importante que a gente tem que incorporar no nosso discurso. Essas coisas todas são pregações, gente. Para quem é muito novinho e está ouvindo, não ache que a gente falar isso no próximo congresso do IBDA vai transformar o mundo. A gente vai ter que falar isso nos próximos 15 congressos do IBDA. E, em algum momento, vai transformar a ideia é essa. Ou então não vai transformar nada e vão falar assim, bem que elas disseram que era um meio perigoso o que a gente estava fazendo. E agora, no que diz respeito à questão dos pequenos municípios, né? Eu até antes de vir para cá estava ouvindo um pouquinho o Paulo Modesto falando sobre centros de competência e tal. Adoro. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar essas fórmulas colaborativas, né? Não só porque um pequeno município não tenha eventualmente capacidade de construir seus próprios mecanismos de IA e tal, como também porque, num caso como o do estado de Minas, que os municípios são micro mesmo, o conjunto de dados deles pode dar uma visão de túnel e não gerar o melhor resultado. Né? Então, eventualmente, para você compreender bem a situação do oeste de Minas, não sei o quê, não adianta você ver um município só, você vai ter que ter vários municípios. Então, você vai ter que começar a pensar em lógicas como essa, ou bom e velhos modelos de consórcio, ou outras relações de cooperação. E isso tem a ver com um fenômeno que o Paulo, de novo, estava falando um pouco antes de eu entrar. Ele dizia: a gente pensava a estrutura da administração a partir de uma visão estática, né? Você monta lá o organograma, as caixinhas e é aquilo. Mas hoje em dia a atuação da administração é muito mais dinâmica do que isso. Não cabe mais nas caixinhas. A gente tem que ter outras ferramentas, né? E eu acho que esse ingresso dos mecanismos de inteligência artificial vai nos empurrar mais para isso. Vai ter que ter outra coisa além da desconcentração e da descentralização, né? Fica aí o desafio. #fica a dica de pesquisa para quem esteja pensando em ir para Astrito e tal. Eu fico pensando que a gente tem que procurar novos caminhos, mas tem um caminho do qual a gente não pode se afastar, que é o caminho da previsão constitucional dos princípios. Como é que nós vamos compatibilizar tudo isso que a gente está vivendo de transformação avassaladora com a necessidade da gente atender o mínimo que é a base normativa do regime jurídico administrativo? E como é que a gente elimina os riscos de modo a não ter perigos tão significativos de comprometimento na concretização das políticas públicas, na realização dos deveres do Estado, em relação aos direitos fundamentais, sob o ponto de vista principiológico? Porque dali a gente também não pode se afastar. Assim, o tema dos riscos é como o tema das outras objeções que o pessoal do direito apresenta, né? Os viés, a explicabilidade, a motivação, Risco sempre existe. Toda escolha administrativa, com IA ou sem IA, está sujeita a risco. Né? Como eu disse, acho que acontecem no ponto zero do problema. Tem risco, porque é conhecimento incompleto. Mesmo depois disso, tem risco. Então, primeiro, a gente tem que se pacificar com a ideia de que não há a possibilidade de um cenário de risco zero. Isso é impossível. Né? Bom, mas existem riscos específicos associados ao uso de mecanismos de inteligência artificial. É verdade. Mas ela está aí, ela tem potenciais benéficos que são indiscutíveis e não dá para descartar o uso. Né? Então, o que você tem que fazer?
Você tem que fazer, primeiro, um bom investimento na sua fase de planejamento de internalização de mecanismos de IA. Eu tenho dito que é importante você construir um plano diretor de implantação de IA. Onde aí você consiga ver, olha, vou implantar mecanismos de IA. Aqui no meu município, a minha base de dados da Fazenda é ótima, porque afinal eu preciso arrecadar e tal, eu investi a beça, peguei um dinheiro de um fundo qualquer e tal. Agora, a minha base de RH, por exemplo, é péssima. Então, você tem que ter uma visão concreta de qual é o seu ponto de partida para desenvolvimento, se você contratar o desenvolvimento de uma solução ou para a utilização de uma solução. Tem uma visão concreta de qual é o seu ponto de partida. E aí, a partir dessa visão concreta, você vai identificar seus pontos de fragilidade para a utilização de mecanismos de IA. E nesses lugares onde você já identifique de antemão que há pontos de fragilidade maiores, você tem que investir num monitoramento mais de perto. E aí isso pode ser a oportunidade para você fazer depuração das suas bases de dados, alinhamento com os princípios, alinhamento com os parâmetros da própria organização, porque a par dos princípios, você tem lá as prioridades políticas do gestor, e afinal isso é democracia, a prioridade política faz parte do jogo, é uma importante peça do jogo, mas esse alinhamento você conseguiria através desse monitoramento. Por isso que eu insisto no negócio da institucionalização, Raquel, porque eu disse também na minha intervenção, qual é a experiência que a administração pública normalmente tem com a internalização de ferramentas digitais? Primeiro você sofre para fazer a modelagem e a licitação. Sofre. Botei na rua, graças a Deus. Aí depois você sofre no desenvolvimento do negócio. Sofre. Implantou, graças a Deus, não vou mexer mais nisso, nunca mais, que bom. É como a gente... Ou vou fazer uma mudança muito pontual. Eu me lembro menciono sempre, eu presidi a troca do sistema de RH da Prefeitura do Rio de Janeiro, que na época tinha 126 mil funcionários. Foi assim, a gente sofreu. Aí depois, quando terminou a sofrência, agora tá bom. Mas com IA nunca será assim. Porque a ferramenta ela é em si dinâmica e as possibilidades que ela te oferece são em si dinâmicas. Então, você precisa ter uma estrutura institucional qualquer que esteja dedicada a observar isto. E aí poder observar coisas do tipo, olha, no órgão tal, a adesão às propostas, se tiver uma IA preditiva, a adesão às propostas é 100%. Tem alguma coisa esquisita. Porque não é possível que a IA não erre nunca. 100% de adesão, Aí você vai poder ir lá ver o que está acontecendo. Desculpe. Era para eu examinar? Desculpe, eu achei que o que vinha da IA já era por si bom o suficiente. Entendeu? Então, a minha pregação da institucionalização vai muito nessa linha, porque eu acho que essa questão dos riscos, do alinhamento com os princípios e tal... Primeiro, tem que ser uma preocupação permanente, ela nunca será uma preocupação só no desenvolvimento, Então você tem que ir monitorando o tempo todo. É igual ir à academia. É horrível, tem que fazer todo dia. É isso, senão não tem resultado. Vanice, se você tiver de deixar numa palavra, numa frase, o que você acha de essencial para um administrativista que hoje tem que enfrentar esse mundo de inovações, o que seria? Abertura cognitiva. Adoro. Cara, assim, eu vejo, por exemplo, nesse tema do tal do direito digital, Aí você tem a pessoa falando sobre direito digital, aí você pergunta, você já leu alguém de outra área tratando sobre isso? Não. Como é que você vai pensar em inteligência artificial e não ler um filósofo para saber se inteligência artificial compromete a autonomia da vontade, porque você é induzido pela entrega? Como é que você está pretendendo estudar isso se você não lê o pessoal da TI? Como é que você está pretendendo estudar isso se você não lê sociologia? Então, assim... Abertura cognitiva, eu acho que é o nome do jogo hoje em dia. E a gente tem dificuldade, porque a linguagem é diferente, a estrutura do texto é diferente, Aí você lê primeiro, tem dificuldade e tal, mas tem que ser assim. Eu, há 200 anos atrás, Raquel, eu vim dar uma palestra em Alagoas, e a palestra se chamava O Direito Narciso, onde eu brincava com o mito de Narciso.
E aí eu dizia, ó, o direito é encantado consigo mesmo, né? Ah, puxa, as possibilidades e tal, mas tem muita ninfa ao redor. E todo mundo sabe qual foi o destino de Narciso, né? Então, a gente precisa ter abertura cognitiva para não recair no narcisismo. Acho que essa é a minha mensagem. Para a gente é uma honra. E eu, particularmente agradeço a sua Imagina, para mim foi um prazer, né? Olha, os desafios são muitos. Vocês que estão assistindo o podcast, que podem estar um pouco assustados, meu Deus, que mundo de complexidade. Pô, mas é isso que impulsiona o nosso pensamento e a evolução das coisas. Muito obrigado, Raquel, pelo convite. Foi um prazer, uma honra para mim. O prazer foi nosso. Você não perca o próximo episódio do IBDA Podcast. Aqui, quem pensa, quem desafia, quem encara as inovações, tem voz. Vem com a gente.